Amados irmãos, graça e paz, amém? Vamos dar início à segunda parte do nosso estudo, que é o capítulo 2 da carta de Tiago. Quero começar lendo a carta para os amados irmãos, são apenas poucos versículos. Eu quero ler inicialmente o versículo 1 até o versículo 13. E diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disser: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assentar-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomando de perverso pensamento? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Versículo 6. Entretanto, vós, outros, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observai a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quero convidar os amados a meditar nesse texto de Tiago 2. E o primeiro ponto dessa matéria, a matéria toda de Tiago capítulo 2, fala de discriminação dos pobres na igreja. Capítulo 2, do versículo 1 ao 13, está especificamente falando de discriminação dos pobres na igreja. Mas a tônica do versículo 1 ao 4 é tratando as pessoas pelo que elas vestem. Versículo 1 ao 4, então, podemos ver isso, que a igreja está tratando outras pessoas pelo que elas vestem. O texto já foi lido, mas eu quero convidar os amados irmãos a ler essa parte novamente. Meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro no dedo, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem traje de luxo, ele disser: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e dissesse ao pobre: tu fica aqui em pé, ou assenta-te aqui abaixo da estrada dos meus pés, e não fizerdes distinção entre vós mesmos, e não vos tornardes juízes, tomados de perverso pensamento. Quem tem a fé em Jesus Cristo não deve, segundo Tiago, se sentir melhor do que o outro, achar o outro inferior a você, e nem achar alguém superior a você com um sentimento de ídolo. Vou repetir: quem tem a fé em Jesus Cristo, à luz da carta de Tiago capítulo 2, não deve se sentir melhor do que o outro. Também não deve achar que o outro é inferior a você, e
não achar que o outro é superior a você ao ponto de idolatrá-lo. A carta de Tiago, capítulo 2, no versículo 2, ele faz uma hipótese, uma suposição. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro e vestes luxuosas. O texto não está dizendo que havia um homem luxuoso, um homem rico, com trajes luxuosas e com anéis de ouro dentro da igreja, mas Tiago se utiliza dessa hipótese para mostrar que caso um homem rico entrasse, a atitude do cristão deveria ser não discriminar o mais pobre. Segundo ponto que vamos encontrar na carta de Tiago, capítulo 2, está no versículo 5 ao versículo 7, e esse ponto, o que Tiago quer frisar é o que há de errado com a discriminação. Ele vai responder para a gente o que há de errado com a discriminação. Versículos 5 ao 7. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós, outros, menosprezastes o pobre. Não são ricos os que oprimem, e não são eles os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Veja vários elementos aqui no versículo 5 ao 7 para falar sobre o que há de errado na discriminação. Primeiro, de que Deus escolhe os pobres para ser rico. O que há de errado na discriminação, sobretudo discriminar o pobre, é que Deus não discrimina o pobre. Ele escolhe o pobre para ser rico. Como ser rico? Ele escolhe o pobre para crer no Senhor Jesus Cristo. Ele escolhe o pobre para ter fé nele. Então, a escolha de Deus para que o pobre tenha fé nele, faz dele, mesmo com condições precárias de vida, seja rico aos olhos de Deus. O que tem de errado também na discriminação é que os ricos confiam nas suas riquezas e não adoram a Deus. Vejam, o texto aqui no versículo 5 vai dizer que Deus promete o reino aos que o amam. Quem amam a Deus? Aquele que no capítulo 1 é aquele que persevera nas perseguições, com alegria nas provações e busca sabedoria em Deus e vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, e por isso eles são bem-aventurados os que perseveram nas provações. Versículo 12 do capítulo 1. Há aqui uma forte relação entre pobre que ama a Deus e persevera na fé, e ricos que não amam a Deus, que desprezam o pobre. O que Tiago quer mostrar é que o cristão não pode ser assim, desprezar o pobre e confiar nas riquezas. Os ricos então exploram os pobres, isso conseguimos ver no versículo 6, arrastam eles aos tribunais. Tiago está exortando o povo a não confiar nesse tipo de rico e nem ter ele como parâmetro de bem-sucedido. Isso relembra muito o Salmo 72, que fala justamente de confiar em Deus mesmo que as coisas estão não indo tão bem financeiramente. Salmos 72 mostra o fiel desconfiado no sentido de se valeu a pena crer em Deus. E o texto ao final diz que até que eu atinei e confiei em Deus no templo. Então, amados, Tiago também aqui vai mostrar que o cristão não deve ter essa dúvida de que a riqueza é o lugar melhor para se estar, e sim, o melhor lugar para se estar é confiar em Deus.
Os ricos, então, não só exploram os pobres, mas também difamam os cristãos e blasfemam o nome de Jesus Cristo. O terceiro ponto dessa chave bíblica, do versículo 8 ao 13, é a discriminação, quebra a lei de Deus. O versículo 8 ao 13, se vós, contudo, observai a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei o bem. Se todavia fazei acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Aqui, seguindo até o versículo 13, o que é que podemos aprender? É que Tiago usa a lei para explicar o erro da discriminação. Que adulterar não é pior do que fazer acepção de pessoas. Tiago entende que cumprir a lei é amar o próximo, e que a lei da liberdade aqui nesse texto é o Evangelho, e quem segue o Evangelho não erra na lei, logo quem segue o Evangelho não discrimina. Versículo 14 e 26, Tiago muda a sua tônica, não fala mais agora de discriminação, mas quer falar de fé e obra. Versículo 14 diz: meus amados, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas alguém dirá: se tu tens fé, eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem obra, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Versículo 20: quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obra que Abraão, o vosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pela obra que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Aqui no capítulo 2, versículo 14 a 17, podemos ver Tiago nessa tomada de novo pensamento sobre fé e obra. Podemos ver que a sua tônica é falar que porque a fé sem obra não salva. Tiago não defende a salvação por obras, mas sim salvação pela fé em Cristo Jesus, a qual se manifesta mediante obras de amor e obediência. Podemos ver isso em Atos 15, versículo 12 a 21. Podemos ver que essa mensagem atende às duas carências: falta de roupa e de comida. Falta de roupa e comida é o que os cristãos estavam necessitando. E Paulo vai dizer que aquele que falta roupa e falta comida, Paulo não. Vamos lá. Tiago quer atender aqui no seu discurso do capítulo 2, versículo 14 a 17, duas situações de profunda carência: comida
e roupa. Aqueles que confiam em Deus, creem em Deus, eles devem ter uma fé praticante. E essa fé praticante é suprir a necessidade daquele que falta a ele vestimenta, daquele que falta a ele comida. Portanto, Tiago, no discurso sobre fé e obra, mostra de que a fé sem obra não salva. Ele não faz uma exposição sobre salvação por obra, mas mostra que aqueles que são salvos, a sua conexão entre fé e obra são uma mesma coisa. Tiago também no versículo 2, no capítulo 2, versículo 18 a 20, tem um diálogo com o insensato sobre a fé e sem obras. Ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras demonstrarei a fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Veja aqui novamente a expressão insensato, um termo muito utilizado em Provérbios. O insensato é aquele que confia somente nele. O insensato é aquele que não confia em Deus. Em Provérbios e também em Salmos, o insensato é aquele que não considera a vontade de Deus e que busca riquezas e não se preocupa com o seu destino final. O insensato aqui, para Tiago, é aquele que acha que pode ter fé sem ter obra, ou seja, aquele que acha que pode crer, apenas crer, e não demonstrar a sua fé a partir da sua crença. E para isso, ele se utiliza de dois personagens do Antigo Testamento para mostrar a importância da fé que produz as obras, que é Abraão e Raabe. Tiago cria aqui então uma argumentação hipotética para deixar claro que a fé verdadeira vem acompanhada de obras. E o segundo, de que o insensato confia na fé sem ter interesse algum pelas as obras. E para isso ele vai demonstrar a prova disso, de que o Abraão, que é o pai da fé, teve justamente as duas coisas: confiou em Deus e mostrou que confiou em Deus com as suas obras. Para provar o seu posicionamento então de fé e obra, Tiago se utiliza de provas escriturísticas do Antigo Testamento, citando Abraão e citando também Raabe. Raabe é diferente de Abraão e ele mostra isso no texto. É diferente nas condições, diferente na nação, diferente das classes sociais, mas são iguais em obediência e fé em Deus. E essa fé é demonstrada em suas obras. Para concluir, há divergência entre justificação pela fé em Paulo e justificação pela fé em Tiago. Tiago faz a pergunta no versículo 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Paulo responde em Romanos 4:5: mas o que trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo está dizendo uma coisa e Tiago outra nessa passagem? Não. Os escritores dizem a mesma coisa com perspectivas diferentes. Paulo se dirige aos judeus que procura obter a salvação obedecendo à lei de Deus, enquanto Tiago se dirige os seus comentários a pessoas que diz ter fé, mas não coloca em prática. Então podemos concluir, amados, é que no capítulo 2 de Tiago começa mostrando que o verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas.
de que o cristão não deve fazer acepção de pessoas e desprezar o pobre, porque Deus não desprezou o pobre, pelo contrário, e o enriqueceu, trazendo a ele, dando a ele a fé em Cristo Jesus. E de que esse cristão autêntico deve ser aquele que demonstra a sua fé em obras. Não é possível ser um autêntico cristão, bem-aventurado à luz do texto de Tiago, se você apenas tem fé, mas não pratica as obras. Com isso, amados, terminamos o capítulo 2 de Tiago. Quero convidá-los que acompanhem as nossas redes sociais e possamos em breve examinar brevemente o capítulo 3 da carta de Tiago. Que Deus abençoe a todos, um abraço.